Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui Pastor Ilmar, falando de Caldas da Rainha, estado de Leiria, país Portugal, continente Europa. Falamos pela Igreja Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, ADEFE, fundador e direção, pastor Abraham Robson Ferreira. Nós falamos também pelo seminário da ADEFE, que é o SEEC, seminário chamado Centro de Excelência da Educação Cristã. E também pelo nosso Bereshit, Centro Bereshit de Cultura, Faculdade Bereshit, Seminário Bereshit, tudo online, disponível para você aí na internet, para fazer todos os cursos online. Estamos ministrando aqui o curso de especialização bíblica Pentateuco Êxodo. A matéria é as 10 pragas. Estamos nas aulas finais. Na aula passada vimos os detalhes das pragas, né? Coisinhas que a gente foi levantando, pensando e mostrando com lições preciosas. Hoje veremos um pouquinho mais sobre a posição de Faraó, como Faraó professou o nome Yahvé. No meio de um panteísmo, um panteão daquele, tudo era Deus no Egito, a gente encontra Faraó confessando o nome Yahvé. Ele começou a decorar esse nome, né? Porque Yahvé é o nome que Deus manifestou a Moisés no Horebe, dizendo a ele, eu sou o que sou, e Eri vai Eri, né? Então é o tetagrama, Iod, Vav, Re, Vav, não é isso? Iod, Re, Vav, Re. Iod, Re, Vav, Re, é o tetragrama, o valor de Gemátria 26, que é 13 vezes 2, Deus é amor, né? Então, meus queridos, a gente encontra aí, primeiro, quando Moisés e Arão chegam lá, na corte, Êxodo 5:2, ele diz, quem é Yahvé? Quem é esse Deus que estão falando nele aí? Que eu conheço aqui um monte de Deus, e que nós temos Deus tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito, mas quem é esse? Eu não conheço esse Yahvé. E logo depois nós vamos começar a ver que ele vai pegando o nome e começa a falar, né? No capítulo 5, 7, ele diz, vós estáis ociosos, por isso vocês estão querendo sacrificar esse tal de Yahvé. E aí ele vai começar a tirar a palha do povo, para o povo gastar mais, não ter tempo, né? Porque quando está tendo tempo, eles estão querendo sacrificar e fazer orações, e fazer festas, e fazer culto. Aí no capítulo 8, ele diz, orai a Yahvé. 3 vezes Faraó pede oração, né? Capítulo 8, versículo 8, capítulo 9, 28 e depois 10, 17. Depois ele diz no capítulo 8, então então deixarei vocês ir para que ofereça sacrifício a Yahvé. Depois no 8, 28 ele diz, deixarei vocês ir para oferecer sacrifício a Yahvé. No capítulo 9, 27 ele diz que pecou, confessa pecado, Yahvé é justo. No 9, 28, ele diz, orai por mim, porque já basta tantas pragas de trovões, né? Trovões é chamado Kol Elohim, voz dos deuses. E de servir a Yahvé, vosso Elohim. Já está aprendendo mais, ó, estou fazendo teologia. Capítulo 10, versículo 8, ele já coloca Yahvé e a Trindade, Elohim. Capítulo 10, seja Yahvé convosco. Capítulo 10, 11, ide só os valentes, só os soldados, e servi ao tal Yahvé. 10:16, na 8ª praga, pequei, confessou pecado de novo, para Yahvé, vosso Elohim. Tá vendo? Já está falando aí que Yahvé compõe a trindade, Elohim. Sabendo mais do que muito crente, né, que não sabe nada, não estuda a Bíblia. Capítulo 10:17, orai a Yahvé, vosso Elohim. Então, 3 vezes ele está falando aqui sobre Yahvé e Elohim, que é o nome da trindade, os deuses. Depois 10:24, ide e servi a Yahvé. Depois 12:31, ide e servi a Yahvé. Então, várias vezes ele menciona o nome Yahvé e menciona até o nome da trindade, que são o Deus Elohim. Ide oferecer sacrifício a Yahvé, a Elohim nessas terras. Ó, então citou aqui 4 vezes o nome Elohim, que muita gente nem sabe o que significa, né? Que é o nome da deuses, né? Que é a trindade. A praga tinha esse objetivo de fazer a execução do juízo de Deus sobre os deuses do Egito. Capítulo 12, versículo 12, é categoricamente e intempestivamente citado assim, que o objetivo do Senhor ter feito aquelas pragas acontecerem todas ali, além de ser formação do caráter do povo hebreu, era para destruir todo o Egito, a nação, o Império Egípcio, naquela época, 1400, 1500 a.C., era uma potência mundial, e ao mesmo tempo executar juízo sobre os deuses mentirosos e falsos do Egito. O Egito ficou destruído
E no final, na praga dos primogênitos, Deus mandou passar lá o destruidor, capítulo 12, versículo 23, o Shahat, destruidor. A terra estava destruída e ele mandou o destruidor. E Yahvé passou no Egito, no capítulo 11, 4, 12, 23, 12, 29 e 12, 27, o Senhor diz categoricamente: eu passarei, Yahvé passará à meia-noite, passarei para ferir os egípcios, passarei à meia-noite para ferir os primogênitos. Yahvé passou pelas casas, de Israel e pulou, porque as casas de Israel tinham sangue na terra de Gozém, o sangue do cordeirinho. Veremos isso na aula seguinte. Nenhuma unha ficou, A ordem de Moisés era retirar tudo, nada ia ficar para trás. E na verdade aconteceu isso mesmo, Moisés não deixou nada, e até os ossos de José, imagina bem, até os ossos de José, uma coisa que já tinha quantos anos se passado, José morreu com 110 anos no Egito. Depois dele, tivemos muitos anos, quase mais aí uns 110 para 215, mais de quase 100 anos, Ele ficou ali 56 anos primeiro, depois 54, depois 56, 110 anos, E veio dividido assim até o pai dele morrer, e depois o demais tempo que ele ficou, depois da morte, até ele morrer com 110 anos de idade. Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui, vamos continuar um pouquinho, vamos falar sobre a primeira Páscoa no Egito. Vamos encerrar então. A primeira Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer pular, saltar, passar por cima. Esse nome veio devido ao que aconteceu, que a casa que tinha sangue, o destruidor pulava, e não atingia aquela casa. Então a primeira Páscoa foi na terra de Gozém. No dia 10 tinha que separar o cordeirinho, pegar um cordeirinho e separar, ficar 4 dias examinando ele, não podia ter mácula nem defeito nenhum, era um cordeiro por família. Se a família fosse pequena, tinha que juntar a família com a outra. E não podia ter mácula nem nenhum defeito, tinha que ser macho de 1 ano, podia ser um cabritinho também, um cordeiro ou um cabritinho. Ele era guardado até o 14º dia, na tardinha do 14º ele era imolado, o sangue passou nos umbrais das casas, com ensopo, a carne dele tinha que ser assada, não podia ser cru nem cozido em água, a cabeça, as pernas, a fressura, comer com pão em asmos e erva amargosa. Então a Páscoa era carne assada, pães asmos, sem fermento e erva amargosa. Não podia sobrar nada, o que sobrar tinha que ser queimado. E eles tinham um posicionamento para comer a Páscoa também, tinha que estar com o lombo cingido, sandália no pé, cajado na mão e depressa, porque aquela noite foi a noite que eles foram expulsos do Egito. Então eles saíram com a amassadeira na vestimenta, porque não tiveram tempo. E a festa seria um memorial que teria que ser celebrado, solenidade, um estatuto perpétuo, capítulo 12, versículo 14. Depois começava a comer pão asmo no 7º dia, no 14º dia, tinha que comer até o 21. 7 dias não podia ter fermento na casa. E aí foi chamada festa dos pães asmos. Então a festa da Páscoa, 14 para 15, e já começava a contagem dos 7 dias dos pães asmos. Tirar o fermento da casa, nenhuma obra podia fazer no feriado, era um feriado no dia 21, no caso, e no 14º dia e no dia 21 eram feriados, nenhuma coisa levedada podia comer, e aquilo teria que ser seguido nas gerações futuras. Então a Páscoa foi realizada, a primeira Páscoa foi realizada no Egito, a segunda Páscoa foi realizada no Sinai. Nós temos Sinai no final do primeiro ano, quando vai começar o segundo ano deles ali no Sinai, tem a segunda Páscoa. A terceira Páscoa é feita lá em Gilgal, depois que atravessa o Jordão no 10º dia, no dia de separar o cordeirinho. Dali a 4 dias vão sacrificar e imolar o cordeirinho. Vamos ter a Páscoa primeira na terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, a chamada terra de Canaã, é Gilgal. Eles chegando em Gilgal vão ter a circuncisão de todos que não foram circuncidados no deserto, porque os velhos morreram todos, e então teremos a terceira Páscoa. Fica na paz, tchau, tchau.